dia. Quero cumprimentar os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Uma manhã gostosa, uma manhã agradável depois de uma chuvinha. Estamos aqui conectados para a honra e glória do nosso Deus. Espero que você tenha tido uma boa noite. Espero que você tenha descansado bem. E esta manhã, renovados pela graça do nosso Deus, vamos juntos estudar a palavra do Senhor, estudarmos juntos para crescermos no conhecimento da palavra e, acima de tudo, servir melhor ao nosso Deus a cada dia. Quero, nesse primeiro momento, convidar você a fechar seus olhos e estarmos orando a Deus. Senhor Deus, queremos nos colocar diante de Ti, primeiro louvando ao Teu nome, louvando ao Senhor pela Tua grandeza, Tua majestade, sabendo, ó Pai, que Tu és dono da natureza também, e agradecemos ao Senhor que a chuva que caiu, que regou a terra. Obrigado, Senhor, porque o Teu cuidado ele é constante sobre as nossas vidas e nós queremos adorar ao Teu nome. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que nos direcione nesta manhã, para que possamos, ó Pai, alcançar conhecimento da Tua palavra, para que possamos nos achegar a Ti e em Tua presença crescermos juntos. Oramos pedindo a Tua direção, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu me organizando aqui, enquanto você vai chegando, eu vou me organizando. Lembrando que esta noite choveu um pouquinho mais, então às vezes a nossa live dá uma falhadinha, mas já fizemos aqui um procedimento para que isso não ocorra, tá bom? Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Salmo de número 73. Salmo 73. Se você ainda não pegou sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Eu convido sempre a pegar a Bíblia papel, porque a Bíblia de papel a gente consegue folhear, consegue anotar, consegue. A minha Bíblia mesmo, eu deixo ela toda marcadinha. Eu gosto bastante das marcações. Diz assim a palavra do Senhor: com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco me faltou que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhe fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbitos assolados, totalmente aniquilados de terror? Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor,
Ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela tua mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Bom dia, Geni. Bom dia, Dona Rosa. Bom dia, Tia Melinha. Bom dia, Dalvinha. Você que vai se chegando, tenha um bom dia debaixo da graça do nosso Deus. Esse foi o Salmo 73. É um salmo de Asaf, mas esse salmo ele fala do salmista que olha para a prosperidade daqueles que não têm o Senhor como Deus. Eles prosperam e muitas vezes, aparentemente, eles caminham muito melhor na terra do que os próprios cristãos ou aqueles que conhecem ao nosso Deus. Mas quando vêm as dificuldades, as lutas, eles não têm onde se apegar. E o salmista termina dizendo: o meu coração consegue ter paz, porque o Senhor está comigo. O Senhor é quem fortalece a minha vida. E ele finaliza no verso 28 dizendo: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Que você tenha o seu coração também junto ao Senhor. Porque ele continua: no Senhor Deus põe o meu refúgio. O Senhor é o teu refúgio, Ele é a tua força, é a tua fortaleza para proclamar todos os seus feitos. Então que você realmente possa ter uma vida de exemplo, servindo a Deus, para que o Senhor seja conhecido através da sua vida, do seu coração, da sua fé. Quero louvar a Deus esta manhã. Eu sempre vou trazendo alguns cânticos mais conhecidos. Ao único que é digno de receber, vamos adorar juntos? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Vamos dizer coroado, coroado. Adore ao Senhor aos pés esta manhã. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Que o nosso coração seja consagrado ao nosso Deus. Bom dia, Noemi. Seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Hoje, para muitos, hoje se comemora... Deixa eu abrir aqui os meus arquivos. Hoje se comemora o Halloween
Mas para o cristão se comemora algo muito maior que o Halloween. Se comemora o dia da Reforma Protestante. O dia da Reforma Protestante para o cristão, para aquele que conhece ao Senhor, ele é um dia importante, porque ele é um marco na história da igreja reformada, da igreja presbiteriana. O mundo tenta nos impor ou tirar a nossa visão desse dia especial, mas o Senhor, quando Ele levanta homens segundo o teu coração, segundo o coração dEle, segundo a vontade dEle, Ele levanta homens para que possam mover a história para honrar e glorificar a Deus. O protestante foi um movimento importante dentro do cristianismo ocidental. Falei, tenha um pouquinho de paciência, às vezes ele vai dar uma caidinha, vai ficar um pouquinho, mas já volta. Se ele não voltar, eu abro outra live e a gente continua, tá bom? Então, vou ler novamente o texto para a gente não perder aqui a ideia do texto, tá bom? Então, a Reforma Protestante foi um movimento importante dentro do cristianismo ocidental na Europa no século XVI, que representou um desafio religioso e político para a Igreja Católica e em particular com a autoridade papal, decorrente do que eram percebidos como erros, abusos e discrepâncias cometidos pela Igreja. A Reforma foi o início do protestantismo, além de ser considerada um dos eventos históricos que marcam o fim da Idade Média e o início do período moderno na Europa. Houve movimentos de reforma anteriores a Martinho Lutero. Embora a reforma seja geralmente considerada como tendo começado com a publicação das 95 teses de Martinho Lutero em 1517, ele não foi excomungado até janeiro de 1521 pelo Papa Leão X. O Édipo de Worms, de maio de 1521, condenou Lutero e baniu oficialmente os cidadãos do Sacro Império Romano de defender ou propagar suas ideias. A disseminação da prensa móvel de Gutenberg forneceu os meios para a rápida disseminação de materiais religiosos no vernáculo. Lutero sobreviveu após ter declarado fora da lei devido à proteção de Frederico o Sábio. O movimento inicial na Alemanha se diversificou e surgiram outros reformadores, como Zwingli, e também depois apareceu Calvino. Então, quando nós vemos a reforma protestante, ela não ocorre em um momento, mas ela é um movimento que ocorre dentro da história. Quando nós pensamos sobre a igreja, sobre a importância da igreja, a importância da palavra de Deus, o acesso da palavra de Deus. Por exemplo, um dos desafios que foi vencido foi nós termos acesso à palavra de Deus. Muitas vezes nós temos a palavra e pensamos, é tão fácil ter uma Bíblia. Sim, hoje é. Mas lá atrás não era fácil. As missas, no caso, eram feitas em latim. Imagina, as pessoas não entendiam nada, né? Só ouviam o final, amém, né? E era difícil entender o que estava se dizendo. Então não havia o acesso à palavra de Deus. Esse acesso à palavra de Deus foi fundamental. Segundo, Cristo como centro, como somente Cristo como Salvador, como Senhor, como Salvador dentro da história, é fundamental. Assim como a Bíblia aponta para Cristo, a Reforma Protestante também nos trouxe esta verdade como um único Senhor e Salvador. Assim como a palavra de Deus nos ensina, Ele é o mediador, Ele é o acesso nosso, a porta de entrada para termos acesso ao Pai. Assim como a carta aos Filipenses vai dizer que o seu nome, o nome de Cristo, está acima de todo nome, porque através dele, em obediência ao que ele fez, a sua vida, morte ali na cruz, o Pai o ressuscitou. E agora, juntamente com o Pai, também nós temos a esperança
que Cristo virá buscar a sua igreja. Um outro ponto importante é que a igreja ela estava vendendo as indulgências, estava vendendo um pedacinho do céu, né, para que as pessoas fossem salvas. Então houve uma distorção daquilo que era a palavra de Deus. E hoje existem distorções, sim. Nós vamos até conversar um pouco sobre esse assunto daqui a alguns minutos, mas o que estava acontecendo com a reforma protestante, agora houve um rompimento. Esse rompimento ele é um processo, e esse rompimento que ocorre dentro desse processo hoje nos dá base para sermos uma igreja segundo o coração do nosso Deus. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a reforma, hoje vamos falar um pouquinho mais à noite sobre a reforma protestante e também celebrar. Esse é o dia de celebrarmos um dia tão importante, um marco, onde a palavra de Deus é posicionada e também aberta para que nós tenhamos acesso à presença e à riqueza daquilo que o Senhor nos traz para crescimento a cada dia. Hoje tenho aniversariante aqui, eu tenho 2 aniversariantes especiais. Essa semana aniversariou o presbítero Nériton e a dona Rosina, né? Eles estão conectados, sejam bem-vindos. Um bom dia para vocês. E eu quero neste momento estar orando pela vida dos nossos irmãos. Convido você a fechar seus olhos e estarmos orando juntos. Querido Deus, nós queremos louvar ao Senhor, ó Pai, por mais um ano de vida que completou o presbítero Nériton, a dona Rosina. Também, ó Pai, pedir que as bênçãos dos céus, ó Pai, estejam sobre a vida deles, em especial também pela dona Rosina, pela cirurgia que ela fará à frente, que a mão do Senhor esteja sobre ela, fortalecendo também, e que ela possa ainda completar muitos anos de vida debaixo da Tua graça. Obrigado por esse casal que serve ao Senhor, ó Pai. Obrigado porque a Tua igreja também, ó Pai, está em reforma e nós adoramos ao Teu nome por aquilo que nós já temos conquistado e aquilo que nós podemos fazer para melhorar a Tua casa. Fortalece o Teu povo, fortalece as famílias da igreja, nos traz a Tua bênção, direção, em nome de Jesus. Amém. A nossa igreja, como eu disse em oração, está no segundo processo de reforma. Nós demos início à construção da cozinha e dos banheiros. Esteja orando também por este motivo importante, para que Deus também nos dê o recurso necessário. Tem sido uma luta aí com os materiais, porque o material de construção houve alterações e tem hora que sobe, tem hora que desce, tudo encareceu, mas pela graça de Deus nós vamos conseguir realizar esta reforma, fazer um banheiro com acessibilidade, com o tamanho adequado. Serão 2 banheiros, né? Um masculino e um feminino, com acessibilidade. Vamos colocar chuveiro também no banheiro. Quando às vezes recebe um visitante, precisa tomar um banho, terá esse acesso. Nós teremos uma cozinha no sistema americano para poder ter um pouquinho mais de espaço, e também aquela parte de trás a gente quer aproveitar melhor o espaço para também, quando tiver uma confraternização, um tempo de oração, às vezes uma reunião menor, né? Às vezes, por exemplo, dos homens ou das mulheres ou de adolescentes, às vezes a gente faz a reunião ali mesmo e já junto da cozinha faz alguma coisinha gostosa para a gente comer juntos. E esse espaço, ele também servirá para o projeto. Assim que voltarem os projetos, a gente tem um espaço adequado tanto para usar para fazer preparar o alimento, mas também para aulas, porque ali nós vamos fazer grande parte coberta, para que seja abençoador também esse espaço na casa do Senhor. Nós cremos que quando o nosso coração está ligado ao Senhor, o Senhor nos abençoa e nos direciona
Por isso eu sempre peço, esteja orando por esse projeto da vida da igreja também. Hoje vamos falar um pouquinho de um assunto que tem assim, até um pouco a ver com a Reforma Protestante. Por quê? A Reforma Protestante ela é um marco de um rompimento que existe dentro da história, onde a igreja, no caso ali a Igreja Católica, ela se juntou com o Estado e ela passou a ser dominadora. Então, quando nós olhamos para o livro de Atos, inicialmente a igreja ela é perseguida. Então, quando você é perseguido, você está acuado, e a igreja foi crescendo desta forma. Então, ela foi sendo acuada e o Espírito Santo foi também conduzindo irmãos para que eles pudessem irem pregando a palavra do Senhor, e essa igreja foi sendo disseminada. É curioso você olhar para a palavra de Deus no seguinte sentido: quando você olha para o Novo Testamento, quando eles estão ali reunidos, os Atos 2, a igreja naquele momento ela estava em Jerusalém, reunida e se fechando e crescendo, fortalecendo ali. A igreja, inicialmente, os discípulos, eles não estavam saindo daquele lugar, eles continuavam em Jerusalém. A igreja crescia, se fortalecia em Jerusalém. Então, inicialmente, o templo ele era o centro onde todos migravam para Jerusalém. Então, qual era a visão do templo? Eu vou para adorar a Deus. Então, o mundo todo estava vindo para o centro adorar a Deus em Jerusalém. Por quê? Essa visão, teologicamente, é a visão centrípeta, ou seja, tudo converge para um único centro. Jerusalém era esse centro, Israel era esse centro. Eu vou adorar a Deus, eu olho para o templo. Então, quando você vê os salmos, muitos momentos nós vemos o salmista olhando para Jerusalém. Quando Daniel orava, que ele subia na torre, ele orava olhando para Jerusalém. Por quê? Para eles era o centro onde Deus, é a habitação, a morada de Deus. Eles tinham uma figura, então, sempre olhando para Jerusalém. Quando o Espírito Santo desce, no livro de Atos, por isso que são Atos dos Apóstolos. Mas podemos até, deixa eu fazer até um adendo, podemos dizer que são Atos do Espírito Santo, porque ali no meio da igreja, porque ali os apóstolos são instrumentos de Deus e da ação do Espírito Santo para que desse esse start da igreja. Então ali eles estão juntos, fechados. Jerusalém de novo é o centro, mas agora vai ser uma ação centrífuga, onde eles vão ser perseguidos e a igreja é espalhada, assim como a máquina, quando ela centrifuga, ela joga tudo para a lateral, assim também a igreja ela é expandida, jogada para a lateral, e quando ela é perseguida, ela vai para longe, alcançando outros lugares. A igreja ela é perseguida. Quando você chega a Atos 9, aparece quem? O apóstolo Paulo. Atos 9, 10, 11, 12, você vai ver uma ação ali de Deus. Você vê que Paulo está na perseguição da igreja, e esta perseguição da igreja mostra que essa igreja está se espalhando, e eles estão perseguindo a igreja para que ela seja acabada. E Paulo, agora no caminho de Damasco, é encontrado por Jesus. Então veja, não é Paulo que encontra Jesus, é Jesus que encontra Paulo. Paulo vai ao encontro de Jesus e transforma o coração do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, que até então era Saulo, ele passa de perseguidor para ser perseguido. Por quê? Agora ele passa a servir a Deus. E a igreja continua nesse processo de perseguição, até que a igreja vai chegar um momento que ela se junta ao Estado. Constantino, aí vai haver uma inversão, onde ela vai se juntar ao Estado. E quando você
está acuado, sendo perseguido, você se junta à força maior, então você de perseguido passa a ser perseguidor. Nós vemos dentro da história os templários e vemos a igreja agora perseguindo aqueles que não eram cristãos. Por exemplo, no tempo dos templários, eles iam alcançando agora as cidades, conquistando as cidades, encontrava lá o rapaz, ele dizia, e aí, você é cristão ou não? Ele dizia, não. Daí, pum, matava o cara. Aí, ou então, você é cristão? Não. Quer aceitar Cristo? Quero. Aí, ele falava, então quero aceitar Cristo para não morrer. Daí, tchum, matava o cara do mesmo jeito. Falava, morreu, pelo menos morreu cristão. Então, a ideia era a igreja que passou a perseguir. Assim também, quando você passa a ser perseguidor, você passa a criar suas leis, suas regras. E a igreja passou a criar suas regras a ponto de agora dizer, sou dominadora, eu domino o Estado e eu vou ditar as regras. Por isso, ela também começa a enriquecer e para poder enriquecer, ela também começa a vender pedaços do céu, ela começa a ser a dominadora, a dizer, olha, a perseguição das bruxas, por exemplo, a pessoa que, por exemplo, quisesse ler a Bíblia, se alguém dissesse para ele, olha, tem um espírito de bruxo nele, mandava ele para a fogueira, dizendo que ele está tentando perverter a sociedade. Se você pegar a figura de John Hus, se você já leu, tem um filme de John Hus. John Hus, ele está aí antes da reforma, é um pré-reformador, e esse pré-reformador, ele traduz a Bíblia numa linguagem vulgar, uma linguagem comum das pessoas, para que elas entendessem. Então ele começa a traduzir pequenos trechos da Bíblia, e aí ele passa a ser perseguido a ponto de ser jogado na fogueira. Então você vê que o movimento da reforma, como eu comentei, ele não inicia em 1517, mas ele está muito antes. Ele está bem antes, quando a igreja ali ela já vai sendo questionada, sendo colocado em xeque algumas situações, até mesmo o acesso da palavra de Deus. E passado esse tempo de reforma, o qual nós hoje estamos celebrando, passado esses anos de reforma, a nossa pergunta é, olhando hoje para a nossa sociedade, e tantas igrejas, tantas religiões que se apresentam, a pergunta é, será que nós não temos retornado a uma igreja que há anos atrás, ou dentro da reforma, foi questionada como igreja? Será que o evangelho não está sendo pervertido novamente? Então, eu queria pensar nesse tema hoje. Talvez vai ficar aí ao contrário para você, mas é o evangelho pervertido, que é esta a temática da lição de hoje. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler do verso número 1 ao verso número 6. Então, Gálatas, capítulo 1, do verso número 1 ao verso... do verso número 6 ao verso número 9. Do verso 6 ao verso 9. Então, Gálatas 1, verso 6 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja
anátema, seja anátema. O autor vai dizer o seguinte na introdução: o Evangelho de Jesus confronta e desafia o mundo pós-moderno, proclamando que somente o Evangelho tem a solução para os problemas do homem. Numa sociedade em que as pessoas procuram uma saída para os seus sofrimentos, o Evangelho de Jesus é a solução disponível. O grave problema, porém, é que muitas pessoas estão sendo enganadas pelo falso Evangelho. John Robbins diz o seguinte: dinheiro falso se parece com dinheiro genuíno e ele tem que ser assim para poder enganar as pessoas. Evangelhos falsos são parecidos com o real e eles enganam a muitos. E a essência do falso evangelho é acrescentar algo à doutrina da justificação pela fé. Então, quando você pensa sobre o falso evangelho, eu gostei muito da metáfora que ele usou, falando sobre o falso dinheiro. Porque, de uma forma tão simples, ele diz o seguinte: o falso dinheiro ele precisa se parecer com o dinheiro verdadeiro para que ele engane as pessoas. Porque se ele realmente não parecer, você vai dizer rapidamente: isso não é dinheiro. Assim também o falso evangelho, ele se parece muito com o verdadeiro. Por quê? Ele tem piedade, às vezes tem até milagres, mas ele não tem a justificação pela fé. Por que a justificação pela fé? A justificação, em primeiro lugar, ela nos torna justos, não porque nós somos justos, mas porque alguém nos justificou. Olha só, no Brasil, hoje prega-se um evangelho cada vez mais pervertido, destituído de conteúdo bíblico, de autoridade espiritual e com motivações comerciais. É uma vergonha. O apóstolo Paulo enfrentou um problema semelhante. Ele escreve às igrejas da Galácia, que este texto que nós lemos como base, Gálatas 1, 6 a 9, da Galácia, com o objetivo de combater o falso evangelho. Admira-me, olha o texto, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ele está atônito ou espantado com a possibilidade dos irmãos apostatarem de sua fé. Observe que ele fala sobre alguns que querem perverter o evangelho de Cristo. O evangelho que pertence a Cristo está sendo subvertido. Então, de quem é o evangelho? São dos homens ou é de Cristo? Esta aqui é uma observação muito sutil, que ela é muito interessante. Por isso, não podemos acrescentar, mas precisamos servir a Deus na palavra e também entender o que Deus está falando através da palavra. Por isso, eu estava frisando a questão da reforma protestante, porque a palavra de Deus ela é a base para que possamos ter esse filtro e saber aquilo que Deus está falando. Na lição de hoje, estudaremos sobre o significado do evangelho pervertido. Então, o que é esse evangelho pervertido? Olha só o mesmo texto ainda em Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. A mensagem que resume este trecho é que só existe um evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo. 4 perguntas chaves que nós podemos entender dentro desta mesma visão. O que é o evangelho? O que é o evangelho para você? O evangelho, ele é a boa nova de salvação. Ele está fundado ou fundamentado naquilo que Cristo deixou para nós como ensinamento. É a boa nova da salvação, exclusivamente na obra de Jesus Cristo. Então, tem outra forma do evangelho transformar o coração do ser humano? Não tem, porque ele está exclusivamente focado em Cristo. Proclamar o evangelho é anunciar o Cristo crucificado. John Stott vai dizer o seguinte: diz que
O Evangelho só é pregado quando Cristo é publicamente exposto na sua cruz. Então, quando Cristo é exposto publicamente na cruz, ali realmente o Evangelho ele é pregado. O Evangelho é um evento histórico, único e que não se repete e não se repetirá. Por quê? O Evangelho ele tem dentro da sua funcionalidade essa transformação do homem, preparando ele para a segunda vinda de Cristo Jesus. Agora, a segunda pergunta, qual a origem do Evangelho? A origem do Evangelho, ela é divina. Trata-se do Evangelho de Deus. Vamos ler Romanos. Quero convidar você a abrir Romanos capítulo 1. O verso é o número 1 também. Romanos capítulo 1, o verso é o número 1. Paulo vai dizer o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, o Evangelho de Cristo, isto é, o Evangelho que pertence a Cristo ou concernente a Cristo. É a boa nova que veio do céu. E Paulo diz que eu sou Paulo, o apóstolo, que é separado para este Evangelho, o Evangelho que procede do próprio Deus. O que o Evangelho oferece? A bênção da justificação pela fé, isto é, Deus nos aceita como justos diante dele quando queremos e aceitamos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, esta justificação, ela não procede de nós mesmos, mas nós somos justificados pelo Senhor Jesus. Romanos capítulo 5, verso número 1. Diz assim a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, olha só, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mediante a fé, que agora nos habilita a ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, aqui a justificação, eu gosto de usar com os adolescentes um exemplo para a justificação. Eu digo, olha, você faltou no colégio, você não pôde ir à aula hoje, você foi ao médico e quando você foi ao médico, o médico deu lá um atestado. No dia seguinte você voltou e você apresentou o atestado para o professor dizendo: professor, eu não pude vir à aula ontem, mas aqui está o atestado justificando que eu estava doente e fui ao médico, por isso eu faltei. Assim também, quando nós somos condenados pelas nossas ações, pelos nossos atos, pelo pecado, agora o Senhor, o sangue de Jesus, ele entra e nos justifica, ou seja, Jesus diz: eu paguei já o preço, ele estava comigo. Então, ele é justificado e, por isso, a condenação que havia sobre ele não há mais. Por isso, quando fala sobre a justificação, esta justificação, eu não preciso mais pagar uma penitência para receber o perdão. Por exemplo, dentro da história a gente vê, às vezes as pessoas subiam nas escadarias da igreja de joelho para pagar a penitência. A penitência já foi paga na cruz. Por isso, agora há quem nos justifique, quem já pagou, quem pagou muito mais do que subir a escadaria de joelhos, do que ir até a Aparecida do Norte carregando uma cruz nas costas. Jesus carregou a cruz, a qual nos justifica, até ali no Calvário. Então, o que o Evangelho exige? Para receber a bênção da justificação, eu não preciso fazer absolutamente nada. Mas como assim? Eu não preciso fazer nada, tenho apenas que crer. Eu tenho apenas que crer. Jesus já fez tudo o que precisava.
Este é o Evangelho da graça de Deus. É quando você vai a Gálatas, capítulo 1, verso 3 e 6. Vamos abrir esse texto. Aí, por isso que eu comentei sobre você deixar a sua Bíblia bem pertinho. Gálatas capítulo 1, verso 3, diz o seguinte, ó. Graça a vós outros e paz da parte do Senhor Deus, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, graça a vós outros e paz. Agora, verso número 6. Admira-me que estejais passando tão depressa do que vos chamou na graça, nessa graça, o qual ele está dizendo, graça a vós outros e paz. Então, para outro evangelho, o qual ele está dizendo, aquela graça que eu estava declarando sobre sua vida, desejando a você, cumprimentando você, você me admira muito vocês deixarem essa graça, essa bênção do Senhor. Ele diz o seguinte, não existe outro evangelho, mas que outro evangelho é este que Paulo está combatendo, né? No verso 6 e 7 temos duas expressões chaves. Outro evangelho, no grego, heteron e euangelion. Na língua grega, há dois vocábulos que traduzem a palavra outro, ou heteros, que significa outro de espécie diferente, e allos, que significa outro da mesma espécie. Assim sendo, Paulo entendia que este outro evangelho da natureza diferente nem era outro evangelho, porquanto só existe um evangelho verdadeiro. Não existe outro evangelho legítimo ou um segundo evangelho. E perverter no original, ele traz o significado de transferir, modificar ou subverter. Esse termo é usado apenas 3 vezes no Novo Testamento, em Atos 2, em Gálatas 1 e Tiago 4, com o sentido de provocar uma reviravolta ou inverter alguma coisa. Os judaizantes, que são judeus que se converteram ao Evangelho, eles pegaram a figura que eles já tinham da graça e começaram a trazer os costumes judaicos. Quando fala sobre a transformação da pessoa, ela ter uma viravolta ou um novo sentido na sua vida, que ela abandona o velho homem e desfruta do novo em Cristo Jesus. Eles queriam trazer o novo misturado com o velho e manter o velho, as velhas práticas. Ou seja, a lei novamente trazendo opressão ao ser humano. Os judaizantes haviam invertido, virado os ensinamentos em direção contrária, tentando conduzir os irmãos da graça de volta à lei. Ou seja, aqui tem um ponto fundamental em Cristo, porque na graça eu não preciso pagar, já foi pago. Quando você pensa na lei, eu preciso ter lei, porque senão porque não foi pago o preço e eu preciso aplacar a ira de Deus. Por isso é gritante. Parece que duas palavras, parece que não muda nada, mas muda todo o sentido. É como se eu pegasse uma conta de um numeral e acrescentasse um zero à minha conta no final. Então o que custava 1.000, com o zero que eu acrescentei, passou a custar 10.000. Percebe a diferença? Às vezes é tão pequenininha, tão sutil. Mas a lei, ela levava o homem, Paulo vai dizer, ela conduziu a Cristo. Ela levava o homem a primeiro conhecer a Deus. Ela levava o homem a viver debaixo de regras com medo da ira de Deus. Agora, a graça, ela ensina o homem a descansar em Deus, porque ele já foi pago, porque já foi pago o preço e ele pode descansar nesta graça maravilhosa de Deus. Por isso, quando nós estamos compreendendo a graça, agora o nosso coração está agradecido e louvando a Deus por aquilo que ele já realizou. O processo de perversão do Evangelho de Cristo não nega a pessoa e a obra de Jesus Cristo, simplesmente acrescenta a elas o cumprimento da lei. Os falsos mestres misturavam a lei e o Evangelho, ensinavam a salvação por meio da graça e da obediência da lei.
Tudo que se tenta acrescentar à graça de Deus a perverte ou a subverte. A salvação é única e exclusiva pela graça de Deus. Vamos ler Efésios 2:8. Olha só, eu vou dizer o 8 e o 9, tá? Olha só, porque pela graça sois salvos. Então, é a primeira verdade que Paulo vai dizer. É a graça. É um presente de Deus. Mediante o quê? A fé. Então, eu creio em Cristo Jesus, por isso eu sou salvo. E isso não vem de vós. Ou seja, assim como Paulo, vou dizer o Saulo, né, que depois vai ser Paulo, o Saulo foi encontrado por Jesus, nós também fomos encontrados por Jesus. Não foi nós que encontramos a Cristo, Cristo nos encontrou. Por isso ele diz, não vem de vocês. Esse presente ou essa graça que vocês recebem, nem a fé procede de vocês. Ele é o quê? Ele é um presente de Deus. Por isso ele vai concluir dizendo, é um dom de Deus. Agora olha o verso número 9, que interessante. Não de obras. Então se a lei ela estava vinculada a obras, a ter que realizar para justificar, então ele está dizendo não de obras. Por isso que a graça ela está no caminho contrário à lei. Por isso ele vai dizer não de obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém pode dizer eu fui bom, eu fiz coisas boas e as minhas obras me justificam. Não. Cristo te justifica. Ele é o seu Senhor e seu Salvador. Por isso, não precisamos temer, porque não serão as nossas obras que vai nos justificar. As nossas obras são boas, porque Cristo, ele continua a realizar em nós a sua obra e gera em nós, através do Espírito Santo, o desejo de servir a Deus fazendo as boas obras e fazendo aquilo que agrada a Deus. Então, o nosso coração, ele é movido pela gratidão. Por isso, nós cultuamos a Deus. Por isso, nós estamos sendo transformados mediante a palavra de Deus a cada dia. Olha só, no verso 10 ele vai finalizar dizendo o seguinte, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, onde estão as boas obras? Aqui. Agora faz sentido. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, Deus preparou a gente para andar como? Nas boas obras. Então, as boas obras, ela é um fruto da nossa vida. Atualmente, temos observado algumas perversões do Evangelho de Cristo Jesus. Uma delas, o Evangelho da prosperidade, que ensina que para ser abençoado é ter prosperidade material. Preciso ter prosperidade material para ficar doente e não ter problemas. O cristão, ele pode... Deu uma travadinha aqui de novo. Então vou voltar aqui, uma pausinha. Prosperidade que ensina que ser abençoado é ter prosperidade material. Ser abençoado é ter bens materiais, não ficar doente e não ter problemas. Isso é verdade? Nós sabemos que na palavra de Deus não é verdade. Olha só o outro. O evangelho da graça barata, que não exige o arrependimento. Você só tem que ter fé. Não, tem que haver arrependimento. Não combate o pecado e nem ensina a centralidade da cruz. O evangelho barato, ele diz, você não precisa ter compromisso nenhum. Você não precisa ter compromisso. Você não precisa ir à igreja, não. Você não precisa... Você liga, se você não está gostando da mensagem, muda de canal, muda de internet. Esse evangelho recruta voluntários, mas não produz discípulos. Então ele pode até recrutar pessoas, até muitos views. A palavra dura
de que gera mudança, transformação, muitas vezes ela é abandonada, né? Olha só outro, o Evangelho do Poder Espiritual que enfatiza curas, milagres e bênçãos imediatas. A igreja é uma prestadora de serviços espirituais que atende a um público consumidor carente. Também é um outro desvio. O Evangelho da tradição humana que tenta preservar tradições humanas do passado, que são tradicionalistas, ou criar inovações humanas atuais, inovadoras, substitui ou acrescenta tradições humanas ao Evangelho puro e simples. Então, essas ações, elas precisam ser observadas e nós ficarmos atentos. Então, quem são aqueles que pervertem o Evangelho? Quem eram os indivíduos que pervertiam o Evangelho de Cristo entre os Gálatas? A palavra é muito simples. Ali eram líderes, né, judeus judaizantes. Se você pegar Atos capítulo 15, o verso número 1, os judaizantes eram judeus convertidos ao cristianismo, que continuavam a praticar e a defender os princípios do judaísmo. Primeiro, eles pensavam que o cristianismo era único e exclusivamente para os judeus. A base para esse pensamento é que eles só admitiam a nação judaica como o povo escolhido de Deus. Esta foi uma dificuldade enfrentada até pelos apóstolos. Segundo eles, entendiam que a única maneira de um gentil tornar-se cristão era se tornando um judeu. Isso significava que deveria ser circuncidado e cumprir as exigências da lei. A solução deste problema só foi encontrada na reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Eles decidiram pelo que? Isso aqui está em Atos capítulo 15, 19 e 20. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Sabemos que a igreja e o evangelho sempre sofrerão ataques dos falsos obreiros. Quando Paulo escreveu a Timóteo, disse: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privada de verdade. 1 Timóteo capítulo 6. Quando nós olhamos para essas marcas, ele fala sobre agora os falsos mestres. Então veja só, primeiro, onde eu vejo os falsos mestres? Primeiro, ensinam doutrinas contrárias ao ensino bíblico, que são chamadas heresias. Mas as heresias, elas são absurdas, assim, absurdamente claras. Às vezes elas são sutis. Elas vêm por trás de palavras bonitas, palavras às vezes até que tem cara de verdade. Lembra que nós falamos sobre o dinheiro falso? Ele tem que se parecer muito com o dinheiro verdadeiro para ele poder enganar. Assim, o evangelho tem tido uma cara muito parecida do evangelho para poder enganar. Às vezes, ele não é o evangelho, ele é uma autoajuda. Por isso, nós precisamos ter esse cuidado. Olha só, segundo, ensinam doutrinas que não motivam a vida piedosa e a santidade. Se a doutrina ensinada ela não está motivando as pessoas a viver a piedade, viver a santidade, alguma coisa está estranha. São pessoas orgulhosas que acham que sabem tudo. Eu sei tudo, não, isso aí eu já sei, é assim, assado. Então já tem uma mente fechada para aquilo que eles entendem. São pessoas maníacas por discussões teóricas ou especulações de linguagem. São pessoas que produzem inveja, provocações, difamações, suspeições malignas e brigas constantes. Então são pessoas que produzem inveja, são pessoas que produzem sempre aquilo que vai contra a palavra de Deus. São pessoas, sexto,
São pessoas que têm a mente pervertida e incapazes de conhecer a verdade de Deus. 7. São pessoas que fazem da religião uma fonte de lucro ou que ensinam para ganhar dinheiro. Então, essas são algumas marcas. E quais são os frutos do evangelho pervertido? O fruto do evangelho pervertido, vou dar um resumo aqui para a gente, que já está chegando o meu horário, mas primeiro é a apostasia. A apostasia, a confusão e a maldição. São 3 palavras que nos levam para longe do evangelho verdadeiro. Então, se essa perversão do evangelho, ela pode trazer confusão, talvez você... Vamos pegar um exemplo aqui, talvez que consiga até resumir essa apostasia, a confusão e a maldição, só para a gente ter uma ideia. A apostasia, por exemplo, quando na mídia é lançada a relação da palavra de Deus com pedir dinheiro, ou seja, com o dinheiro, não sai da minha mente sempre aquela cena que passou na televisão das pessoas saindo do estádio com sacos de dinheiro e colocando no helicóptero, depois que teve um culto, eu não lembro o nome daquele culto, mas foi um culto no estádio que teve. Mas aquela cena, eu sempre tenho ela na minha mente. E quando nós ligamos o dinheiro ao evangelho, essa visão, ela rouba a possibilidade das pessoas serem tocadas pelo evangelho. Por quê? O evangelho, ao chegar ao coração delas, elas sempre vão associar ao dinheiro. Ah, esse cara quer o meu dinheiro, por isso ele quer que eu vá lá para a igreja dele. E o evangelho, ele não quer que você vá para nenhuma igreja, ele quer que você vá a Cristo. E a igreja que acolher você, a qual você estará crescendo, ela também tem uma responsabilidade de cuidar de você, continuar cuidando da sua vida espiritual. A confusão, ela ocorre exatamente por isso. Porque como pode o evangelho ser uma graça, uma bênção de Deus, mas eu tenho que dar dinheiro ou eu tenho que cumprir regras? A pessoa acaba entendendo errado. E a maldição, porque aquilo que seria uma bênção torna-se uma maldição, tanto na vida da pessoa como na vida daqueles que têm praticado esse tipo de evangelho. Eu quero ir na conclusão. Os reformadores do século XVI viam a figura do anticristo como aquela pessoa que se opunha ao ensino bíblico da justificação somente pela fé. O ministério do anticristo é substituir o evangelho por outro evangelho. O que Lutero ou Calvino, se vissem ou se vivessem nos dias de hoje, estariam pensando, né? A situação de hoje, muitas vezes, parece que está pior até mesmo do que os dias da Reforma Protestante. A doutrina da justificação pela fé na obra realizada por Jesus Cristo sumiu do nosso meio. O lugar da bênção é mais a cruz. O lugar da bênção, ela está até com cara de piedade, com aparência, mas não é mais Jesus. Mas a igreja agora tem um discurso que é depois, olha só, essa fala aqui ela é muito interessante. Depois que eu vim para essa igreja, minha vida mudou. Então, às vezes a pessoa ela está vinculando ela ir à igreja, a igreja que mudou ela, a igreja que fez, e ela esquece que Cristo é quem faz. Quem é o bom pastor da igreja? Jesus. Se nós não tivermos essa imagem nítida que Jesus, ele é o pastor da igreja. Ele é o nosso bom pastor. A igreja é um instrumento, sim. Mas às vezes as pessoas dizem, eu fui para a igreja me mudou. Não, Cristo te mudou.
Os olhos precisam estar fitos em Cristo o tempo todo. Porque se nós estivermos com os olhos fitos em Jesus, o viver a igreja, o viver com os irmãos, será uma bênção. Porque eu não estou preocupado mais em ser uma estrutura, mas eu estou preocupado em servir ao Senhor. Jesus precisa estar no centro da nossa vida. Ele precisa ser o centro. Ele precisa ser realmente aquela figura que mudou a minha vida. E no dia da reforma, talvez a pergunta que eu estava pensando antes mesmo do estudo seria: se os reformadores lá atrás foram usados por Deus para pregar o verdadeiro evangelho, o que nós podemos fazer diante do evangelho que tem sido pervertido a cada dia? O que eu e você, como igreja, podemos fazer de diferente? Então pensa nisso, que você seja ricamente abençoado, que a presença de Deus seja constante na sua vida, na sua família e fortaleça o seu caminho. Nossa escola dominical está chegando ao fim. Hoje a Geni ontem comentou conosco que o Adson vai de viagem a trabalho, né? E vai morar em outra cidade. E nós queremos orar pela vida do Adson, também pedindo a Deus que seja aí com a Geni, cuidando da Geni, também nesse tempo onde o Adson vai estar, mais um filhão aí vai estar longe, mais um período. Esses tempos atrás, o Vitor Hugo ficou fora um período longo e o Adson até ficou parcialmente. Agora ele vai definitivo, né, para trabalho. E nós pedimos a Deus que o Senhor também o sustente e sustente também o seu lar. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos neste momento agradecer pela escola dominical que tivemos, agradecer ao Senhor pelo teu cuidado, pela tua graça. Também, ó Pai, por tua palavra sempre nos confrontar naquilo que nós precisamos aprender, crescer, observar também no nosso tempo. Assim como o tema do Evangelho Pervertido, que fala, nos confronta a viver verdadeiramente a tua graça, viver verdadeiramente aquilo que o Senhor nos ensina a viver. No mundo que ouvimos tantas vozes, nós queremos ouvir a voz do Senhor. Nós queremos ser tocados por Ti. Neste momento, Pai, também queremos pedir a Tua bênção sobre a vida do Adson, que a mão do Senhor seja estendida sobre ele, ele que cresceu na Tua casa, sempre foi ensinado nos Teus caminhos, que o Senhor traga sempre a sua memória, onde ele passar, onde ele estiver a trabalho, mesmo a passeio, que sempre a palavra do Senhor possa ecoar no seu coração. Sabemos que não são pessoas, mas é a obra de Cristo Jesus que transforma o nosso coração. Traz esta mesma transformação a cada dia sobre a vida do Adson, que ele possa experimentar das riquezas da Tua obra, da Tua graça, e onde ele passar, ele possa sempre se lembrar que existe um Deus que sempre cuida da vida dele. Abençoa a vida da Geni também, o seu lar, a vida do Vitor, da Júlia. Traz a Tua paz. Também a Tua paz sobre cada lar aqui conectado, aqueles irmãos que ainda irão se conectar. Que o Senhor, ó Pai, traga sobre nós a bênção e a graça do Senhor no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, à noite nós teremos um culto. Nós vamos ter alguns aspectos do culto também falando sobre a reforma protestante. E será um prazer recebê-lo nesta noite em nome de Jesus. Ontem nós colocamos no grupo da igreja um pouquinho do ensaio, né? Somente uma fotinha, e tem sido bênção de Deus. Os coralistas, aqueles que têm ensaiado, que Deus os fortaleça também. Sabemos que esta mensagem do Natal será pregada a muitos corações entristecidos, às vezes sem esperança, e que a palavra de Deus, através da música, será um instrumento para abençoar. Que Deus te abençoe grandemente e até a noite em nome de Jesus.